e deputada à Assembleia Nacional. De 64 anos, é natural do Luena, Mochico, é militante da UNITA desde 1974 e em 1986 entrou no Comitê Central do partido. Entre 1979 e 1986, foi membro executivo da Jura. Tem licenciatura e mestrado em Ciências Políticas pela Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica. Tornou-se membro da Liga da Mulher Angolana, Lima, primeiramente em 1995 e 1997 e depois entre 2015 e 2019. Passou a trabalhar como professora universitária de História das Ideias Políticas na Universidade de Belas. Foi eleita em 2017 deputada pela UNITA, Assembleia Nacional, na 4ª legislatura. É a primeira vice-presidente da UNITA, eleita na chapa de Adalberto Costa Júnior, na sequência da renovação de mandatos ocorrida isso no quadro do 13º Congresso em 2019. É a segunda vice-presidente da Assembleia Nacional e faz parte da 8ª Comissão de Família, Infância e Ação Social. Arlete Leona Chimbinda é a nossa convidada. Muito obrigado por ter vindo à Rádio Essencial. Muito obrigada pelo convite e aproveito saudar todos os ouvintes da Rádio Essencial. Já agora queria também desejar Feliz Março Mulher. Chega numa altura em que se está a comemorar, não é, a nível do mundo e do país também, o mês da mulher. Muito obrigada, realmente ficamos felizes porque toda a gente se lembra de homenagear as mulheres durante o mês de março, mas, como temos dito, devia-se homenagear as mulheres durante todos os meses do ano, mas já é muito bom que em março haja uma atenção especial em relação, afinal, àquelas que dão a vida, aquelas que estão na origem da própria sociedade. Muito bom e muito obrigada. Mas por que é que diz que só se lembra das mulheres no mês de março? Não vê? Porque durante o ano, sobretudo os homens, não se lembram muito de homenagear as mulheres. E, a meu ver, deviam fazê-lo sempre. Mas já é muito bom que durante o mês de março tenham esta atenção especial. No país, como é que olha para a situação da mulher? Também é vista apenas em março? Essa atenção é dada apenas em março ou nem por isso? Já se começa a ter uma inversão de papéis, as mulheres começam a ser mais valorizadas? As mulheres começam realmente a ser muito mais valorizadas do que na minha idade já atravessei assim algumas fases. E sei que o que se faz e o que se pensa hoje é de veras diferente daquilo que se fazia e daquilo que se dizia ou pensava aí há umas décadas. Portanto, há um cuidado em querer devolver à mulher o lugar que ela merece na sociedade. E qual é este lugar? Eu acho que o lugar da mulher é qualquer lugar que ela própria queira e que esteja disposta a assumir, a depender das competências de cada uma. As mulheres têm tantas competências quanto os homens, portanto, se estiverem dispostas a ocupar seja qual for o lugar na sociedade, seja qual for a função, eu acho que, uma vez habilitadas, podem perfeitamente fazê-lo. Antigamente não era bem visto. A própria sociedade não via isso com bons olhos, mas felizmente a sociedade evoluiu de tal maneira que hoje já as mulheres não são mal vistas por poderem fazer certas coisas ou poderem assumir funções que antigamente eram consideradas funções masculinas. Hoje uma mulher mecânica já não é uma coisa ridícula, não é? Não é uma pessoa de outro mundo por ser mecânica ou por ser motorista de um caminhão, por exemplo. Já houve alturas em que era completamente ridicularizada uma mulher que quisesse ter uma profissão do género, portanto eram profissões consideradas para homens e a mulher devia ficar na cozinha, em casa, cuidar dos filhos, lavar roupa, passar a ferro e ocupar-se das tarefas domésticas, enquanto os homens iam para o trabalho e assumiam certas funções consideradas arriscadas. Portanto, há uma certa evolução
em quase todas as áreas da vida, da atividade humana, digamos assim. Resta apenas a fazer com que, afinal, essas leis que são promulgadas muitas vezes sejam elaboradas de tal maneira que na prática isso também seja verificável. Portanto, há muitas leis que protegem as mulheres hoje, mas na prática torna-se um pouco difícil que as mulheres atinjam esses patamares. E então, o que falta, suponho que é realmente criar condições para que as leis possam ser praticadas e as mulheres possam ter acesso a tudo quanto elas próprias queiram, desde que tenham possibilidades de se preparar e ganhar competências para isso. O país está aberto a estas situações de valorizar a mulher no ramo político, olhando, por exemplo, aquilo que é o poder político, há uma maior abertura. Por exemplo, se olhar para o país do ponto de vista da governação, há muitas mulheres a ocuparem cargos-chave, não é? Quanto mais não seja, inclusive os 2 maiores partidos em Angola têm como vice-presidente mulheres. Sim, em termos políticos demos passos consideráveis. Portanto, as mulheres hoje em dia ocupam lugares de grande destaque, isso é uma verdade. As percentagens ainda não são muito elevadas, não são muito grandes, mas com vontade das próprias mulheres, acho que a breve trecho já teremos uma percentagem muito maior de mulheres a ocupar espaços de decisão, tanto a nível político quanto económico e social. Há um grande avanço, mesmo a nível das Forças Armadas, das Forças de Segurança de uma maneira geral. Já há muitas mulheres que conseguiram atingir altos níveis de responsabilidade, mas estamos a trabalhar para que esses números sejam mais elevados. Os partidos políticos têm estado a promover digamos, esta elevação das mulheres a lugares-chave e pouco a pouco, elas vão realmente assumindo esses lugares de grandes responsabilidades, esses lugares de decisão. Do ponto de vista político, este aumento cada vez maior de mulheres em cargos políticos e também a nível do governo, qual é a leitura política que se pode fazer? É a necessidade que os próprios partidos ou o próprio governo têm para se mostrar perante a sociedade ou resulta do esforço das próprias mulheres? Perdoa-me, esse pensamento pode parecer meio... Sim, diz bem, é tudo, digamos assim. Os partidos têm necessidade de ficar bem na fotografia, como se diz na gíria, não é? Portanto, os partidos têm esta necessidade de se mostrar perante os olhos da sociedade e do mundo como partidos progressistas, não é? Hoje em dia, um partido que não tenha uma boa percentagem de mulheres bem colocadas é um partido um pouco mal visto, porque em toda a parte do mundo a batalha agora é fazer com que as mulheres realmente assumam. Já se fala de 50-50 numa boa parte dos países, os países mais desenvolvidos, digamos assim. Em África ainda não atingimos estes níveis, mas vamos caminhando. É pena, porque às vezes as mulheres são indicadas para esses lugares-chave, mas não têm bem poder de decisão. E esta é uma batalha que continuamos a fazer. Ainda tem por detrás aquilo que é a decisão de facto dos homens. Exatamente. Portanto, estamos a lutar para que as mulheres que assumem essas posições-chave tenham realmente o poder da decisão. Aqui é uma pergunta, senhora deputada. Esta situação que reporta, sente também a nível do seu partido? A nível do meu partido, há um certo cuidado de não indicar as mulheres apenas por serem mulheres. Às vezes somos criticados
mas vamos devagar. Por um lado, a vontade do partido é realmente de levar as mulheres a lugares cimeiros, exige esta vontade de fazer com que as mulheres estejam nos lugares que elas próprias merecem. Mas, por outro lado, também há que respeitar a vontade das próprias mulheres. Se uma mulher tem competência e tem vontade, por que não? Então está capacitada a assumir posições-chave, não se vão nomear as mulheres apenas por serem mulheres. Há algum cuidado de ver, é mulher, sim, mas é uma mulher competente. E, portanto, quando é nomeada para uma função, ela vai realmente exercer aquelas funções sem ter de servir de fachada e sem ter de pedir a opinião do homem que realmente decide. Temos este cuidado. E eu acho que são esses passos que se vão dando. Há pouco tempo perguntou-me, e eu não acabei de responder, portanto, se esta tendência de elevar as mulheres era só porque os partidos queriam mostrar-se bem perante a sociedade e perante o mundo, ou se era realmente a altura das mulheres realmente assumirem esses lugares. Eu acho que são as duas coisas. Os partidos querem parecer bem, mas as próprias mulheres também têm vontade de mostrar que são úteis, que são capazes e que podem realmente assumir posições de grandes responsabilidades. Portanto, são esses dois fatores conjugados que fazem com que os níveis, digamos assim, as percentagens, melhor dizendo, de mulheres em posições elevadas, em posições de chefia, sejam esses que nós verificamos ultimamente. O mundo civilizado, eu gosto de chamar mundo civilizado, assim como quem brinca, portanto, nos países desenvolvidos, parece que já nem param para falar disso. A questão da paridade... Ou das cotas, não é? É a questão das cotas, mas fala-se mais de paridade. Pois. Nós ainda estamos na questão das cotas, mas nos países desenvolvidos é uma questão de paridade. Na Europa, por exemplo, é paridade, portanto, é 50% de homens, 50% de mulheres nas listas. Nós ainda estamos na fase das cotas para que as mulheres não sejam esquecidas, porque temos de respeitar certas normas, certas regras das Nações Unidas, certas regras da União Africana, certas regras também estabelecidas pela SADC, no nosso caso de Angola, e para não ficarmos mal, muitas vezes seguimos. Ainda estamos na fase das cotas, mas eu acho que a muito breve trecho também chegaremos na fase em que será uma questão de paridade. Portanto, já não vamos falar tanto de zebra, sabe, essa questão de zebra, um homem e uma mulher, mas vamos chegar àquela fase em que já sabemos que se há 30 homens, há necessariamente do outro lado também 30 mulheres. As condições para que as mulheres se preparem e ganhem competências para tal vão surgindo. Ainda não é muito evidente. Digamos, em abono de verdade, ainda não é muito evidente porque as famílias que têm algumas dificuldades no que concerne a educação dos filhos, quando os meios são escassos, ainda priorizam os rapazes. A menina fica em casa. E mesmo quando as meninas podem ir à escola, são elas que têm de assumir as tarefas domésticas. Portanto, já há um certo desequilíbrio. Já não há uma igualdade de oportunidades. Isso a partir mesmo de casa. A partir de casa, isso é uma questão cultural. A menina tem de limpar a casa, lavar a louça, cozinhar, ajudar a mãe nas lides domésticas. E os rapazes não. O que faz com que o rapaz tenha muito mais tempo para preparar as matérias e, portanto, ter também melhores resultados na escola. Então, temos de trabalhar para que isto mude, para que as meninas tenham também tanto tempo para preparar as suas matérias quanto os rapazes. Isso também tem muito a ver com a forma como os próprios pais encaram a questão.
Eu, por exemplo, tive mais rapazes do que meninas, portanto, não achava diferença absolutamente nenhuma. Os rapazes podem muito bem assumir as tarefas domésticas em pé de igualdade com as meninas. E até porque é muito bom para a sua vida futura, porque não ficam dependentes de ninguém. E isso faz com que tenham o mesmo tempo de lazer, o mesmo tempo de estudo, o mesmo tempo de descanso, e acho que isso é muito bom. E eu que tenho de se trabalhar nas nossas famílias tradicionais, quando as meninas têm de fazer isso, têm de ir buscar água, têm de lavar roupa, têm de fazer um monte de coisas que os rapazes não fazem. E isso prejudica o desempenho das próprias meninas no que diz respeito à sua preparação académica. Ouvindo a Rádio Essencial, assim que só agora sintonizou a 96.1, perdão, a nossa convidada hoje, Arlete Leona Chimbinda, vice-presidente da UNITA, o maior partido na oposição, com quem vamos então conversar nesses minutos desta terça-feira. Continuando a falar ainda do Março Mulher, mas indo já para mais o lado político, como é que chegou à vice-presidência da UNITA? Foi fácil? Boa pergunta. Como é que eu cheguei à vice-presidência da UNITA? Eu fui membro da Jura durante muito tempo e agora estou aqui a tentar lembrar-me quando é que eu assumi responsabilidades executivas na Jura, parece que foi desde sempre. E fui militando, fui trabalhando, fui assumindo responsabilidades cada vez maiores a nível do partido, até que em 2019, quando do 13º Congresso do partido... Eu perguntava-lhe o primeiro, 11º ou o segundo? O primeiro, é o primeiro, portanto... Foi antes do chumbo. Exatamente, em novembro de 2019, quando o engenheiro Adalberto Costa Júnior foi eleito, ele nomeou-me, indicou-me para a vice-presidência da UNITA para a área política e social. Estava preparada na altura para assumir esta Absolutamente não. Nem sequer me passava pela cabeça que um dia fosse assumir tão grande responsabilidade a nível do partido. Nunca pensei nisso. Para ser sincero, nunca pensei nisso, pronto, não estava preparada, nunca pensei nisso, nunca me ocorreu esta hipótese, esta possibilidade. Nem soava ali pelos corredores que o seu nome seria indicado? Não. Uma outra pessoa avançou como conjetura, que eu não só não acreditei nesta possibilidade, como não estava pré-inclinada. Portanto, uma outra pessoa ter dito, mas devias ser vice-presidente, e eu disse categoricamente que não era para mim. Portanto, quando surgiu a indicação, foi como uma bomba, e a primeira reação, como pode imaginar, foi de recusa. Eu recusei, mas o engenheiro Adalberto soube convencer-me e depois considerei que se era uma possibilidade de eu ser útil ao meu partido, devia aceitar o desafio. Mas que era um desafio na altura, me pareceu um desafio e tanto, foi realmente uma questão inédita, digamos assim. Nunca me passou pela cabeça que eu pudesse um dia ser indicada para tal responsabilidade. Certamente que a UNITA tem outras senhoras também. Por que é que acha que foi Arlete Chimbinda indicada? Eu não sei se sou capaz de responder a esta pergunta. Nunca debati essa questão com o presidente do partido, nunca perguntei porquê que ele me escolheu a mim e não a outra senhora. Não sei. Sinceramente, não sei. Nunca debati com o meu presidente. É uma situação que até 2019 era quase que impensável, ter uma vice-presidente na liderança da UNITA, ou uma vice-presidente, na UNITA. Foi uma grande reviravolta. A chegada de Adalberto Costa Júnior, acha que se fosse uma outra pessoa
teria lá chegado também. Não é que nunca se tivesse falado nisso. Mas o que é certo é que não acontecia. Já se aventava essa hipótese. Há quem diga até que a UNITA quase que imitou o MPLA. Não, sabe, não se trata bem de imitação. Portanto, a possibilidade de uma mulher na vice-presidência já se levantava, já se falava disso. Portanto, já houve muitas conversas à volta disso e até já se avançavam alguns nomes no tempo em que o doutor Isaías Samacuva era presidente do partido. Portanto, não foi uma surpresa tão grande assim, porque já se falava disso há bastante tempo a nível da UNITA. Só as pessoas talvez não se tivessem preparado para que fosse logo naquela altura. Eu é que nunca pensei que fosse eu. Sempre pensei que fossem pessoas mais velhas, mais experientes do que eu. Mas esta possibilidade já se avançava, já se falava disso. E se por acaso tivéssemos amadurecido a ideia, provavelmente teríamos tido uma vice-presidente muito antes do MPLA. Pois, e já pensou, está preparada por um eventual sonho maior do que uma simples vice-presidência? Simples como quem diz, não é? Sabe, eu sou daquele tipo de pessoas que sonham fazer combates difíceis, mas não necessariamente lá no topo. Nunca foi meu objetivo estar lá no poleiro, lá no topo, não. Eu nunca pensei nem em ser presidente da Lima. Já muitas vezes pessoas me disseram, mas por que não te candidatas? Eu dizia, não, eu sou um bom membro da Lima, que executo as tarefas que me forem acometidas e estou bem. Portanto, enquanto quadro do partido, eu sempre pensei que estava bem lá onde o partido me colocasse. Portanto, que eu estava disposta a executar as tarefas que me fossem indicadas. Mas nunca pensei em ser nem vice-presidente e muito menos presidente. Eu lembro-me que na altura do 13º Congresso, um jornalista me fez essa pergunta. Eu disse, quando chegar a altura de uma mulher se candidata, se alguém disse, mas e por que você não? Não, eu não estou preparada para esta responsabilidade tão grande. Não é uma questão de fugir à responsabilidade, mas porque eu não me preparei psicologicamente para ser presidente aprendi a aceitar a minha responsabilidade enquanto vice-presidente da UNITA, mas acho que estou bem aqui, vou me empenhando para poder desempenhar bem as tarefas que o meu partido me dá, mas talvez eu seja mais útil preparando os jovens para esta tarefa. Porque a UNITA estaria preparada para ter uma mulher na liderança do partido? Perfeitamente. Mas sabe, eu tenho 64 anos. Portanto, a ambição da UNITA neste momento, a grande preocupação da UNITA neste momento é o rejuvenescimento da direção. Portanto, não é uma questão de apostar com pessoas que já estão acima dos 60 anos, mas trabalhar para que os jovens estejam à altura de assumir essa responsabilidade. Portanto, eu acho que sou muito mais útil se eu utilizar a minha experiência, transmitindo-a a jovens que têm maior potencial do que eu e que têm muito mais energias para poderem levar o partido para patamares cada vez mais altos. Enquanto vice-presidente da UNITA, como é que está a assumir esse papel? São quase 5 anos, se não mesmo 5 anos, a desempenhar esta função. Como é que está a ser esta experiência? Está a ser uma experiência rica, digamos assim, quanto mais não seja porque os últimos 5 anos têm sido de travessias difíceis para o partido. Portanto,
Toda a gente sabe que esta direção foi eleita primeiro em novembro de 2019. Quase 2 anos depois tivemos de realizar, quase não, 2 anos depois tivemos de realizar de novo o mesmo congresso, por causa de histórias, não vale a pena estarmos aqui a evocar, toda a gente também já conhece. Portanto, não foi fácil. Depois passamos pela crise da Covid também, no mesmo período, e a atividade política é, por excelência, uma atividade de proximidade. Agora, fazer esta atividade numa altura em que não se pode aproximar dos outros é muito complicado, extremamente complicado. E portanto, tem sido o nosso percurso de dificuldade em dificuldade. Mas sabe, a tarefa de um vice-presidente é de secundar o presidente, de substituí-lo nas suas ausências e de exercer funções que o presidente indicar. Portanto, eu tenho estado a dar o meu melhor. Tem sido fácil substituir Adalberto Costa Júnior? Não é fácil substituir um presidente. Agora, substituir Adalberto Costa Júnior, mais difícil ainda se torna, porque o presidente Adalberto é aquele jovem carismático, muito dinâmico, portanto não é nada fácil substituí-lo, mas ele tem sido um presidente que nos guia e que nos orienta e, portanto, temos estado a cumprir as tarefas para as quais ele nos orienta e com as luzes que trazemos da nossa escola, do nosso presidente Savimbi, portanto, temos estado a fazer aquilo que, nas condições de Angola, num país que ainda não é bem democrático e de direito, é possível fazer-se. Portanto, com muitas dificuldades, mas o povo angolano é generoso e, acima de tudo, está altamente politizado, o que, de certa forma, também alivia o nosso peso. Quando diz que Angola ainda não é um país bem democrático de direito, o que é que quer dizer? Quero dizer muita coisa. E eu não preciso dizer... É do ponto de vista formal, do ponto de vista material? Do ponto de vista material, não. Uma coisa são as leis que se aprovam e outra coisa é a materialização destas leis. Portanto, a postura do governo angolano não é a postura de um governo de um Estado democrático e de direito. Num Estado democrático de direito, por exemplo, não teríamos sido obrigados a realizar um congresso que não só cumpriu todas as normas estabelecidas pelo próprio partido, porque nós temos estatutos, e é assim em toda parte do mundo, portanto, os congressos dos partidos regem-se pelos estatutos do próprio partido, pelos regulamentos estabelecidos pelo próprio partido. E neste capítulo não houve falha absolutamente nenhuma. Portanto, num Estado democrático e de direito não teria havido aquela história de termos de repetir um congresso que seguiu todas as normas e que tinha sido anotado pelo próprio Tribunal Constitucional, o que significa que eles tenham verificado que estava tudo em ordem. Mas, por decisões políticas, chegou-se àquele ponto. Isso só é possível num país que não é democrático e nem é de direito. Num país democrático e de direito, os partidos na oposição teriam os mesmos direitos e as mesmas oportunidades que o partido que governa. Não é o caso em Angola. O que é que o MPLA, por exemplo, tem? Que oportunidades é que o MPLA tem que a UNITA, vamos falar aqui da UNITA porque é com a vice-presidente deste partido que estamos aqui a falar. Todas as oportunidades. Quer dar exemplo? Todas. Por exemplo, a comunicação social. E falemos só da estatal. Não falemos da privada porque
A estatal. O presidente da UNITA foi eleito em novembro de 2019. Não me lembro de uma única vez que tenha passado num órgão de comunicação social público. Não me lembro. Não é normal. Não é normal porque ele dirige o maior partido na oposição, portanto tem uma opinião sobre os assuntos de Estado, sobre os assuntos da sociedade, tem uma opinião sobre a vida do país. E não tem oportunidade de passar em nenhum órgão de comunicação social. Pior que isso, é combatido por esses órgãos. Isso não existe. Num Estado democrático de direito, isso não existe. Mas as atividades do MPLA, até as municipais ou comunais, passam em direto. Eu nunca vi os órgãos de comunicação social a passarem uma atividade da UNITA, um comício da UNITA, não existe. Mas os comícios do MPLA, até ao mais baixo nível, passam em direto, na rádio, na televisão, e os jornais dedicam altas páginas. Não é normal. Não é normal. E a todos os níveis, até mesmo no Legislativo, a Assembleia Nacional, que alberga deputados de todos os partidos, também discrimina. Na Assembleia Nacional também há discriminação. Não é normal. De que forma é que é essa discriminação? Sente-se cá fora, quem está aqui fora consegue perceber isso? Quem está aqui fora consegue perceber porque na Assembleia debatem-se questões relacionadas com a vida de toda a gente. Eu vou lhe dar um exemplo simples. Lembra-se quando houve a grande greve dos médicos? O grupo parlamentar da UNITA propôs um debate na Assembleia Nacional sobre as reivindicações dos médicos, para ajudarmos o Executivo a encontrar uma solução para o problema dos médicos, porque precisávamos dos médicos nos hospitais para poderem tratar dos pacientes, e eles estavam em greve. E esta proposta foi simplesmente chumbada pelo grupo parlamentar do MPLA. Não se coloca aí a situação de ser o partido maioritário que aprova? E por ser partido maioritário, não pode concordar com um debate para se encontrar soluções de problemas que enfermam a sociedade. O que é que isso tem de mal? Antes, pelo contrário. Era um problema grande e todos nós estávamos a ter imensas dificuldades. Os médicos, nós precisamos dos médicos para cuidarem de nós. E quando eles estão revoltados porque não têm condições para trabalharem como deve ser, então vamos debater para ajudarmos a encontrar soluções. E isso é chumbado, e isso é normal, não é? É qualquer coisa menos normal. Depois surgiu o problema dos professores, que também entraram em greve, e os alunos do ensino superior ficaram meses sem ter aulas. Então, nós queremos um país que se desenvolve. Como é que nós queremos desenvolver um país se a preparação dos quadros que vão desenvolver o país é deficiente? Então, os alunos ficam 2, 3, 4 meses sem estudar. Que formação é esta? Então, o grupo parlamentar da UNITA também propôs um debate. Se encontrar uma solução, também foi chumbado. Aliás, todas as propostas de debate que o grupo parlamentar da UNITA apresenta na Assembleia são simplesmente chumbadas. Por capricho. Por capricho. Porque a questão dos médicos não é uma questão da UNITA. Nem é uma questão que beneficia a UNITA. Antes, pelo contrário, beneficia a sociedade. E a sociedade somos todos nós, da UNITA ou dos que estão a governar.
Então, esses são só pequenos exemplos. Eu podia ficar aqui a citar variadíssimos outros exemplos das discriminações que existem. E eu acho que num Estado democrático de direito as coisas não funcionam assim. Mas a nível do Parlamento, quando vê situações dessas que chama de capricho, sente isto com os seus colegas ou ali há um outro caso em que sente mesmo que deputados do MPLA fariam diferente, mas por orientação estão a fazer diferente? Estão a fazer, não é? A cumprir uma determinada orientação. Eles cumprem orientações do Bureau Político. Mas sente vontade ali entre os colegas, sente que tem havido vontade de se fazer diferente? Eu acho que há muitos deputados do MPLA que gostariam de fazer diferente. Isto é evidente. Mesmo que eles não digam em voz alta, porque há a questão da disciplina partidária. Se o Bureau Político diz não, é não. Sentiu que havia deputados do MPLA a quererem fazer diferente quando a UNITA submeteu a proposta de lei para a destituição ou a iniciativa, digo, de destituição do Presidente da República. Sentiu isso? Mas é o que eu digo. A questão da disciplina partidária, portanto, os deputados do MPLA estavam assustados porque tiveram orientações peremptórias. Por que não se cumpriram as normas, que até são regimentais? O próprio regimento da Assembleia Nacional dita as regras nesses casos. É voto secreto. Por que se fez tudo para se evitar o voto secreto? É porque há algum receio. Não é? Se não houvesse receio, qual era o problema de se levar ao processo? Até porque o que nós fizemos na Assembleia foi só a primeira fase. Porque uma vez que se introduz um processo desses, a Assembleia reúne-se e cria a comissão ad hoc, que analisa, avalia e depois traz um relatório para o plenário, não é? E mesmo que a coisa seja aprovado no plenário, vai para o Tribunal Constitucional. Há uma outra fase. Mas houve uma grande necessidade de se chumbar o processo logo de início, porque eu acho que o que assustou as pessoas é a questão do voto secreto. Sabe que na Assembleia até hoje o voto não é secreto, é por mão levantada. Não existe mais isso, de mão levantada. Em toda a parte do mundo, cada deputado vota como quer e não é mão levantada. E por que enquanto responsável e segunda vice-presidente da Assembleia Nacional, por que acha, quando lê esses sinais, este comportamento, o que é que lhe oferece dizer? Por que não se cumpre aquilo que está estatuído no regimento? Porque o Bureau Político do MPLA é que decide. Eu sou segunda vice-presidente, nem a presidente decide sozinha, quanto mais a vice-presidente, que é do partido da oposição. A própria presidente só decide depois da ordem que vem lá de cima, do Bureau Político ou do próprio Presidente da República. Então, estamos assim, num Estado democrático e de direito, nós também, está na gíria dizer, nós também viajamos um pouco e vemos o que se passa nos outros países, não é? Não é que eles gostem muito de lá, mas não é verdade. Mas os deputados votam em consciência, não é? Há uma maquineta e nós aqui até temos muitos aparelhos, gastamos muito dinheiro. Aquela maquineta e cada deputado... Vai chegar lá? Vai-se chegar lá quando o regime mudar. Enquanto for este, duvido que se chegue lá. Enquanto for este regime, será mão levantada, para se saber quem votou o quê. Como é que é a convivência dos deputados da UNITA com os deputados do MPLA no Parlamento? Olha, em Angola há uma coisa que engraçado, não é engraçado, mas olha, nem sei como devo dizer, deve haver um termo para adjetivar. As relações humanas até que são razoáveis. São razoáveis, tirando um ou outro caso de extremismo, e meço bem as palavras, extremismo.
Há mesmo casos de intolerância neste caso? Há casos de intolerância, mas, regra geral, temos uma relação saudável. As pessoas conversam amigavelmente, riem-se, e é assim que devia ser, é assim que é em toda parte, porque o que há de diferente são as opiniões, há diferenças de opinião, apenas isso, não é? Há diferenças de opiniões, portanto, geralmente convivemos, normalmente conversamos, rimos, num ambiente ameno, e depois, quando chega a altura do debate, cada parte esgrime os seus argumentos, e geralmente são pontos de vista que divergem, não é? Mas há realmente essas posições de intolerância pura, em que as pessoas exprimem-se de forma a espezinhar quem não é do partido da situação. A UNITA apresentou hoje o projeto de lei orgânica da institucionalização efetiva das autarquias locais. Este é um projeto que vem responder ao apelo da Presidente da Assembleia Nacional, segundo o qual o projeto de lei apresentado, as propostas apresentadas por força do tempo, atingiram a caducidade. Qual é o comentário que se oferece dizer a propósito? Sim, o Presidente da República foi dizendo durante muito tempo que se o processo das autarquias não avançava é porque a Assembleia não tinha completado o pacote legislativo. E, na realidade, só faltava a lei da institucionalização das autarquias, que estava lá, foi discutida na generalidade, apenas faltava o debate na especialidade, e nunca foi agenda. Aliás, começou-se o debate, e a dada altura o debate encalhou, porque havia posições completamente divergentes. É no que diz respeito ao gradualismo. Portanto, o MPLA defendia o gradualismo geográfico e a UNITA defendia o que está na Constituição, que é um gradualismo funcional. Não é a mesma coisa. Portanto, essa história do gradualismo geográfico foi uma invenção do MPLA para fazerem uma fuga para frente, digamos assim. O que a Constituição fala é o gradualismo funcional, o que é normal em qualquer parte do mundo, porque levantava-se a questão de certos municípios que não tinham condições para terem uma certa autonomia, obviamente. Nesses casos, aplica-se o gradualismo funcional. Portanto, o governo central vai sustentando este município até que atinja um nível em que tem pernas para andar sozinho. É assim em toda parte do mundo. E como não estávamos a chegar a um consenso, bloqueou o debate e teve de ser suspenso, com o objetivo de ir consultar as chefias. Depois nunca mais se tocou no assunto. Nunca mais se quis agendar esse debate. E ficou assim. Portanto, não é que a Assembleia não quisesse, não tivesse terminado porque não quisesse terminar. As chefias, quem são? São aqueles que dirigem os partidos que têm uma palavra a dizer neste capítulo. A UNITA teve uma palavra a dizer. A UNITA teve uma palavra a dizer, faltava ao presidente do MPLA pronunciar-se também a favor. Mas também se pronunciou. Sim, atirando a culpa para a Assembleia Nacional. E não era isso. O partido devia... Mas não cabia a João Lourenço ou a Assembleia Nacional tratar desta questão? Não, a questão é tratada pela Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional é composta por grupos parlamentares dos partidos. Existe a tal disciplina partidária. Os partidos é que instruem os seus grupos parlamentares quando surge uma questão como esta,
em que não há consenso. Há quem lhe chamaria de interferência do Presidente da República. Não é Presidente da República, é o Presidente do MPLA. Pronto, do Presidente do Mas este é que é o grande problema, quando o Presidente da República também é Presidente do partido que sustenta o governo. Não, no caso, seria porque mesmo... é preciso que ele saiba quando é que age como Presidente da República e quando é que age como Presidente do partido. Não é? Tanto, enquanto Presidente do partido, ele devia dar instruções ao seu grupo parlamentar para se continuar o debate e terminá-lo. Então, também era conveniente que o debate não avançasse e ficou assim. Como agora... o argumento que se apresenta é de que falta o pacote eleitoral, o pacote legislativo não está pronto e os partidos são livres de apresentar propostas. Ok, lá vai a proposta. E depois mas este argumento é um argumento que convence Arlete Chimbinda de que houve, de facto, caducidade deste documento e, por isso, se precisa avançar para uma nova proposta? Ok, seja, o regimento da Assembleia não diz isso, mas se esta é a interpretação, e nós, angolanos, somos muito férteis em encontrar interpretações, sobretudo por conveniência. Ok, pronto. Se o fim da legislatura significa a caducidade de diplomas que não foram concluídos, ok. Então está aqui uma proposta e queremos ver agora o que dá. Mas o que é que diz o regimento? Eu, por acaso, tive acesso ao regimento, só que não tivemos muito tempo. O que é que diz o regimento relativamente a isso que chama de interpretação diferente? Eu não sou jurista, portanto, essas interpretações eu... Pronto. Mas é algo que a UNITA recebe de ânimo leve, pronto. A Presidente da Assembleia Nacional diz que o documento atingiu a caducidade e limita-se apenas a avançar com um novo projeto de lei orgânica sobre... A UNITA não recebe nada de ânimo leve, e tanto é que se, para desbloquearmos... Pelo que tudo indica, perdoa-me interrompê-la, pelo que tudo indica, a UNITA já estava muito bem preparada. Isso foi dito, acredito que na quinta ou sexta-feira, e a UNITA, dias depois, nós inclusive tentámos falar com a UNITA para comentar o assunto, dizia não, que nós já temos um documento pronto para apresentar, e hoje apresentou. Sim, porque já desde 2020 que estamos nesta situação que não avança, não é? E nós tínhamos apresentado as nossas propostas quando entrou o pacote autárquico na Assembleia Nacional e, claro que preparados nós já estávamos, sim. E como eu estava a dizer, nós não levamos a coisa de ânimo leve, tanto é que se o problema é este, está aqui, a proposta. E agora queremos ver o que vem a seguir. E como é que olha? Acredita que com este passo vai, de facto, ser aprovada esta lei e haverá a institucionalização das autarquias? Eu espero que sim, porque o próprio governo começa a ficar ridículo, não é? Torna-se ridículo não avançar. Se afinal o problema é a caducidade do documento que entrou na quarta legislatura, está aqui um documento e agora, se esse não for discutido e não for aprovado, queremos ver qual será o argumento, não é? Porque o Executivo começa a tornar-se ridículo. Foi o Sr. Presidente da República que veio a público dizer que as eleições autárquicas seriam realizadas em 2020. Mas o governo diz que não diz isso. Não, é só ir ao discurso do Sr. Presidente da República. Diz que sequer marcou datas. Não marcou datas. Mas o Sr. Presidente da República disse 2020, isso ele próprio disse num discurso que, se não me engano, foi em 2018. Discurso sobre o Estado da Nação. Sim, mas é só ir a esses discursos. Essas pessoas que dizem que não podem reler os discursos e vão lá encontrar isso. Toda a nação angolana ouviu da boca do Sr. Presidente. Mas, mesmo que ele não o tivesse dito, está na Constituição. Este debate já vem de legislaturas anteriores. Acho que foi na segunda, terceira legislatura,
quando se começou a debater o pacote autárquico e o debate não avançava, exatamente porque naquela altura não havia muito interesse. O presidente João Lourenço mostrou interesse, só que depois recuou, porque a coisa enquistou, o assunto enquistou. Então agora queremos ver qual será o próximo argumento. O argumento para o não avanço desta proposta não poderá ser a aprovação desta lei, da lei de divisão político-administrativa que foi aprovada na generalidade na semana passada? Sim, essa questão da divisão político-administrativa é uma forma também de fazer recuar o processo autárquico. Diz o ministro Adão de Almeida que não. Vamos. A UNITA tem esperança que isso não impeça? É assim, a UNITA tem interesse que isso não impeça, assim como todo o povo tem este interesse, porque nós queremos ir para frente, nós queremos que o país comece a avançar e as decisões não sejam só tomadas a partir da cidade alta. Nós queremos que o país passe para uma fase em que o povo tenha alguma coisa a dizer sobre o seu próprio destino, que o povo tenha possibilidade de opinar sobre a gestão da coisa pública. E eu acho que este interesse é de toda a gente. A UNITA não está obcecada pelas autarquias? Pois, o senhor ministro diz que é uma obsessão. Se é uma obsessão melhorar as condições de vida dos cidadãos, sim, é uma obsessão. Esta é uma via que a UNITA pretende encontrar para governar, para ser governo, de alguma forma? A realização ou a institucionalização das autarquias? E se tal fosse, qual seria o crime? Não, é uma pergunta que eu lhe coloco. Não, eu vou responder, mas faço começando por essa pergunta. Se a UNITA quisesse a realização das eleições autárquicas para poder governar de certa forma, não seria crime absolutamente nenhum, porque a Constituição, que é do MPLA, conforme os nossos colegas nos fizeram ver há poucos dias, prevê isso. Mas não foi bem isso. Não foi bem isso. Não, o que se passa é que quando se debate ou se aprovam diplomas desta natureza e de outra, mesmo na nossa vida social, quando se aprova um documento, a maioria aprova e a minoria submete-se. A partir do momento em que se aprova, a minoria também adota aquele documento. Não é assim que se passa. Então não há necessidade de dizer que é a Constituição do MPLA, o que seja. É a Constituição do MPLA. Se é assim que querem considerar, seja. Mas prevê as eleições autárquicas. Ok, então sejam realizadas. E a UNITA governaria de certa forma, é o povo que deve decidir. Nós queremos devolver ao soberano a possibilidade de escolher quem deve governar. Nós queremos que seja o soberano a decidir. E o povo vai decidir se quer para uma autarquia um indivíduo da UNITA ou se quer um indivíduo de um outro partido. É o povo que vai decidir. Olhando para aquilo que é o espectro político angolano, vê o poder em Angola ser partilhado? É especialista em ciência política, estuda o contexto político angolano? Sabe, no contexto atual, o que se evita é exatamente que haja esta partilha do poder. Mas sabe, em ciência política fala-se do bem fundado deste princípio do poder partilhado. E o poder partilhado não tem nada de mal, antes pelo contrário. Mas o país, o MPLA está preparado para partilhar o poder com a UNITA? Não, o MPLA não está preparado para partilhar o poder nem com o próprio povo, quanto mais com a UNITA. O MPLA não está preparado. Mas é uma maneira de pensar completamente retrógrada. Porque aqueles que entendem um pouco da ciência política sabem que o poder partilhado não só tem benefícios,
como também tem a partilha das responsabilidades, não é? Então, o que anda bem é da responsabilidade coletiva, mas se houver falhas, também será da responsabilidade coletiva. E isso faz com que cada cidadão se empenhe em fazer a sua parte. Conforme nós vivemos hoje, querem que nós tenhamos a responsabilidade daquilo que não está bem e um pequeno punhado de pessoas fique com a parte boa do poder. Não. Por que eu tenho de assumir a responsabilidade dos erros que os outros cometem? Por exemplo, quando se trata de apertar o cinto porque estamos em período de contenção, não há dinheiro, isso é responsabilidade de todos. Todos temos de aceitar essa parte. Mas quando o preço do petróleo está acima do que foi projetado, sim, a responsabilidade daquela diferença de dinheiro já não é de todos. Ninguém mais sabe para onde vai o dinheiro. Então, no poder partilhado, toda a gente tem deveres e toda a gente tem direitos. E acho que isso é o que se passa nos Estados democráticos e de direito. Até onde é que a UNITA vai chegar para concretizar este desidrato, ou pelo menos para continuar a implementar este interesse de institucionalização das autarquias? Estamos a poucos anos do fim da presente legislatura. Acredita que poderão chegar lá? Esta lei vai passar? Até onde é que a UNITA vai chegar? Bom, o nosso objetivo é fazer com que o povo seja respeitado e o povo assuma as rédeas dos seus próprios destinos. Mas como é que isso vai acontecer? Porque em 2022, por altura das eleições, a UNITA também fez quase que uma comoção popular para que houvesse aquela situação do votou, e depois que se fizesse a verificação dos votos, e que inclusivamente pedia mesmo a Adalberto Costa Júnior e a UNITA, de uma forma geral, que não tomasse assento no Parlamento, mas por força da lei a UNITA teve de tomar assento no Parlamento. Se por esta via não é possível, o que é que a UNITA vai fazer? Vai continuar a submeter-se? Então, é assim, por essa via não foi possível até aqui, mas eu não acredito muito na impossibilidade. As coisas vão acontecer. Aliás, sabe, em Angola, o termo democracia mesmo era quase impossível, não? Até há alguns anos não se podia falar de democracia. Liberdade de expressão, liberdade disso, liberdade de associação, não se podia falar disso. Havia o partido único, não é? Sim, hoje fala-se de democracia. E até houve quem dissesse que a democracia tinha sido imposta. Sim, foi imposta pela luta da UNITA. Então, se num país que era de partido único, hoje há muitos partidos, houve esta evolução, por que nós devemos de pensar que não vai mudar a situação? Vai mudar, sim. E nós temos estado a lutar para que esta mudança se concretize, e acredita, vai acontecer. A mudança vai acontecer. É que às vezes a UNITA dá sinais, parece que de desespero. Por que diz desespero? Não entendi. Porque o que se passa é que em muitos casos parece que fica sem soluções para determinados problemas. Olhando, por exemplo, para essa questão de não conseguir levar a discussão o último projeto de lei, ou a última proposta de lei de institucionalização das autarquias, está dependente sempre do maioritário. Este é o exemplo claro. Houve a votação agora da proposta da nova divisão político-administrativa, também não teve o que fazer, porque não tem coro suficiente para fazer o contrário. Dá sinais às vezes de algum desespero, ou não é este sentido? Bem, eu não sei porque é que aplica esse termo desespero. Desespero é um termo
muito forte e pejorativo, que eu não vejo desespero nenhum. Quem está desesperado não continua lá com 90 deputados e a bater-se e a fazer avançar as coisas. Quem está desesperado não ganha as eleições na capital do país, que é Luanda. Quem está desesperado não ganha. Quem está desesperado não ganha em Cabinda, no Zaire. Quem está desesperado não faz o que a UNITA faz. Quem está desesperado não consegue convencer o povo, porque hoje quem faz este combate não é só a UNITA. Já houve alturas em que só a UNITA é que gritava no deserto, porque os que apoiavam a UNITA nem sequer tinham forças ou coragem para abrir a boca, porque não podiam. Hoje, já as pessoas podem e falam, e fazem, e agem. Portanto, eu não vejo desespero absolutamente. A UNITA hoje está em condições de dizer que, a semelhança do que dizia o Empaliá, que o povo está com a UNITA. Mas está em condições? Mas a UNITA não precisa de dizer isso. A UNITA demonstra isso. E as demonstrações do povo do lado da UNITA não sou eu que digo. Quem vive em Luanda, quem vive em Angola, sabem, um pouco por todo o país. Um pouco não, em todas as partes do país. O povo tem mostrado a adesão que tem e a simpatia que tem. E da forma como suportam a luta da UNITA, eu não vejo desespero nisso. Quem está desesperado não atinge o patamar que a UNITA atingiu. A UNITA tem 90 deputados. Considera que 90 deputados é a expressão de desespero? Não vejo. Claro que as regras da Assembleia exigem que sejam as maiorias a decidir, mas não decidiram favoravelmente. Eu não sei, se reparar bem, vão fugindo, as coisas vão acontecendo mesmo assim. Fogem hoje, amanhã, e depois chegam a um certo ponto em que têm de se render às evidências. Portanto, eu não vejo desespero nenhum nisso. Longe disso, desespero é um termo muito feio, muito forte, extremamente pejorativo, que eu não considero que um partido político, num país que não é democrático, um partido que tem 90 deputados, não estou a ver desespero aí. Pois bem, mais uma vez ouvindo a Rádio Social, nossa convidada hoje, dia 5 de março, é Arlete Chimbinda, vice-presidente da UNITA. Já lhe disse que também é politóloga, é professora e atualmente também na Assembleia Nacional é a segunda vice-presidente e faz parte da 8ª comissão, que é a Comissão da Família, Infância e Ação Social. É docente. O que é que transmite aos seus alunos sobre aquilo que é a política do país? Ou limita-se aos conceitos acadêmicos? Não tem permissão para contextualizar aquilo que se passa no país? Eu não leciono política angolana. Tanto a disciplina que eu leciono é História das Ideias Políticas. Obviamente que tem muito, para os alunos compreenderem esta matéria, fazem sempre uma relação com o que se passa no país. Mas é por isso que nós transmitimos ciência, para que os jovens tenham capacidade de análise e façam comparações e vejam o que está segundo a ciência e o que está errado. E consegue ver a abertura de consciência por parte dos jovens? Perfeitamente. Eles exprimem-se, eles falam. E nota-se que ao digerir a ciência, as noções de ciência, eles conseguem compreender aquilo que não vai bem no seu próprio país. Mas quando olha para aquilo que é a ciência, não é possível fazer um enquadramento, apesar de lecionar História da Ciência Política, é isso que leciona? História das ideias políticas, pois não é possível fazer contextualização com aquilo que o país vive? Não é esta a minha tarefa. Ok. Eu não faço política partidária. Pois, nem dentro política, da academia, não é? Eu dou as noções daquilo que os jovens devem saber como princípios científicos. E a partir daí eles próprios fazem as devidas análises, fazem comparações com o que se passa no próprio país, e eu ouço
quem quiser um pouco mais que isso, vem me consultar fora da sala de aulas. Não é? E entro no meu papel de política para explicar às pessoas aquilo que se passa. Sente que existe, como é que eu diria, não sei se é autonomia académica, mas independência, digo. As pessoas pensam por cabeça própria em Angola. Em Angola, as pessoas não têm o hábito de pensar. Como é? Não, durante muitos anos não existiu essa liberdade de pensamento. É a liberdade académica a que me referia e de pensamento. Também não existia. Eu não sei como funciona na Universidade Estatal, mas nas privadas nota-se muito receio. Até os professores de direito, por exemplo, não têm coragem de dizer as verdades sobre o direito, porque têm medo que isso choque com o que se passa em Angola. É muita pena. Mas a juventude, curiosa que e ávida de conhecimento, pesquisam ou acompanham o que se passa pelo mundo, leem e eles próprios, mesmo que os professores não tenham coragem de dizer as coisas, de chamar as coisas pelos seus nomes. Mas por que acha que os professores não dizem? Quando vê que... Têm receios, têm medo. Têm receios. O receio ainda existe. Há um controlo? Sente que existe um controlo? Há uma limitação por parte dos professores, dos académicos em expressar aquilo que de facto pensam? Há uma limitação porque, sabe, aquela coisa de ser vigiados até pelos próprios alunos ainda existe. E as pessoas têm algum receio de perder os seus postos e ficarem sem o seu pão. Então, pessoas como eu, que já estão mergulhados no mundo da política, de qualquer forma já está conotado mesmo. Né? Da chuva tem de se molhar mesmo, não é? Mas há muitas pessoas que têm receio de dizer verdades científicas até, com receio de perderem o seu pão. Só que os jovens contornam e chegam à verdade sempre. Sempre. Agora, com a internet, com as televisões e que acompanha-se o que vai pelo mundo e as opiniões de certos políticos, passa por cá o Lula que faz aqueles discursos, aquilo instrui, os jovens ouvem aquilo. Relaciona numa instituição de ensino superior privada. Nunca tentou entrar numa pública? Não foi de seu interesse? Não é que eu não tivesse interesse, mas para entrar para a universidade pública é preciso um concurso. E desde que eu voltei para Angola, não me lembro de ter havido um concurso na universidade pública, senão noutras províncias muito mais distantes. Pelas atividades que eu já exercia no partido, não tinha interesse em candidatar-me para ser professora na Lunda Sul, por exemplo. Porque já não existe aquelas situações de que os deputados ou os membros do outro partido político lecionarem, por exemplo, em universidades públicas. Existem deputados, ou digo dirigentes, militantes da UNITA que lecionam em instituições públicas. Ou nem por isso? Um ou outro, sim. Que a dada altura, no tempo ainda do presidente Eduardo dos Santos, tiveram, à luz dos acordos, tiveram a oportunidade de ingressar. Hoje, nem tanto. Acha que seria difícil? Se houvesse um concurso público, Arlete Chimbinda, professora Arlete Chimbinda, se candidatasse, não entraria. Não me vai falar da idade, não é? Porque sabe, não, para o ensino superior não tem esta restrição. Pois. Mas sabe que Arlete Chimbinda não entraria de certeza absoluta. Mas porquê? Não teria capacidade de lecionar numa instituição pública? Não, chama-se Arlete Chimbinda. Sabe-se de onde vem. Porque mesmo na privada não foi fácil. Eu candidatei-me em determinadas universidades privadas onde não fui aceita, não porque o meu currículo não permitisse, mas porque me chamam Arlete Chimbinda.
Mas isso é dito assim mesmo? Não é preciso que me digam assim. Há sempre um outro pequeno pretexto e também a inteligência faz o resto, não é? Também eles não precisam dizer tudo. Mas houve universidades onde não fui aceita só porque eu sou Arlete Chimbinda. Depois, porque em Angola o que é que se faz? Vão pesquisar de onde é, qual é a sua filiação política. É absurdo, não é? É absurdo. Mas a filiação política conta muito. Em Angola, para ter um emprego, há pessoas que dizem que não é verdade, que venham falar comigo, para eu lhes demonstrar por A mais B que é assim que funciona. Aliás, toda a gente sabe que é assim. É muito difícil admitir isso, porque é ridículo e é vergonhoso. No século XXI é vergonhoso, mas ainda funciona assim. Então, eu mesmo, pelo meu nome seria logo discriminada. Eu chamo Arlete Chimbinda. Foi por sorte que está a dar aulas na Universidade de Belas? Sim, eu não gostaria de abordar, por respeito a certas pessoas, preferia não abordar esta questão. Está bem. Nós vamos aqui então respeitar esta posição da professora também, Arlete Chimbinda. Eu vou perguntar-lhe como é que avalia hoje a situação política ou social, digo mais socioeconómica do país. É dirigente política, substituiria imediatamente por alguma situação, aliás, tem estado a substituir o seu presidente. Qual é a avaliação que faz do país que está a viver agora? Bem, a situação sociopolítica e económica do nosso país é difícil. Extremamente difícil. Vivemos numa época em que os trabalhadores não têm poder de compra, a nossa moeda é desvalorizada a cada ano que passa e a situação torna-se cada vez mais difícil, porque se nós ouvirmos os entendidos na matéria, os economistas dizem que mesmo o aumento de salário que se fez, houve um pequeno incremento salarial. 5%. Mas que, em vez de melhorar a vida das famílias, só piorou. Há quem diga mesmo que quem não pagava o IRT passa a pagar, não é? Portanto, não sei se melhora a vida do trabalhador ou se piora. Os preços sobem a um ritmo vertiginoso. Quando se vai a uma loja comprar alimentação, os preços são assustadores em relação aos nossos salários, que ao cabo ao fim não melhoraram nada. E isto coloca as pessoas numa posição de desespero. Aí sim, aí é que entra o desespero. As pessoas estão desesperadas. Não é por acaso que tivemos números assustadores de jovens a fugirem para o exterior do país. Há quem também tenha negado este facto, mas era só preciso olhar com olhos de ver. Eu, pessoalmente, várias vezes passei em frente à Embaixada Portuguesa e fiquei assustada com as multidões que lá se acumulavam para pedir visto, que dava a impressão que havia comício. Então, as pessoas vão... Aquilo é que é desespero, porque as pessoas perderam a esperança de melhorar a vida, as pessoas não têm poder de compra, têm filhos por sustentar e não sabem como se virar, porque a dada altura as contas, não digo que não batam certo, as contas ficam quase impossíveis. É uma situação muito difícil. E como se isso não bastasse, agora temos esses surtos de doença, temos cólera, era de esperar, por causa das chuvas que têm estado a cair sobre o nosso país.
essas chuvas trazem problemas diversos. Há muitos casos de diarreias, e quase toda a gente se queixa. Agora surgiu mais este surto de conjuntivite hemorrágica, tanto do piorio, e as pessoas não têm meios para poderem resolver isso, porque a saúde em Angola é muito cara. A saúde é extremamente cara. Então, as pessoas encontram-se numa situação tão delicada que difícil de suportar, difícil de suportar. Portanto, a situação no país, eu não preciso de explicar a quem quer que seja, porque as pessoas que vivem em Angola sabem perfeitamente das dificuldades com que se debatem no dia a dia, não é? O desemprego que também assola a camada jovem, sobretudo a camada jovem, e esses jovens que perderam a esperança de conseguir um emprego para poderem sustentar as suas famílias, porque são jovens, mas alguns já constituíram família também, não é? Não têm casa, não têm emprego, não têm como sustentar a família, e desesperados caem muitas vezes na delinquência. E que soluções é que a UNITA teria para isso? Para esses problemas todos que descreve? É assim, a meu ver, para solucionar problemas sociais é preciso ter alguma sensibilidade. E muitas vezes o que falta é sensibilidade. Então, quando eu falo de sensibilidade, de que é que eu estou a falar? Na minha língua diz que quem está debaixo de uma árvore é que conhece o cantar dos passarinhos, não é? O que é que eu quero com isso dizer? Quem passou fome alguma vez na sua vida tem uma maior sensibilidade em relação àqueles que não têm comida. Quem teve dificuldades em algum período da sua vida compreende melhor o desespero de quem se encontra nesta situação. Então, como é que se pode ter esta sensibilidade? Abeirando-nos das pessoas. É preciso saber ouvir, saber escutar, falar com as pessoas. Não é decidir as coisas a partir dos gabinetes, para as pessoas depois gritarem, isto não. Nós podemos ir falar com as pessoas. Ouvir as opiniões das pessoas, sabe? Que às vezes os intelectuais têm tendência de pensar que os outros, só porque não estiveram numa academia, talvez não tenham razão ou não pensem. Pois, mas a sabedoria vem mesmo do povo. E aqueles que nunca se sentaram numa carteira são capazes de nos dar lições de uma importância extrema. Ouvir as populações, saber as suas aspirações, das suas opiniões. E uma vez colhidas essas opiniões, fazer uma análise e daí saem soluções. Quem governa atualmente não faz isso? Não me parece. Eu, pelo menos, não me tenho apercebido desta sensibilidade. Porque quando se tomam determinadas medidas, vêm do gabinete para baixo. Devia ser o contrário. Ouvir as pessoas primeiro e a partir daquilo que o próprio povo diz, estruturar políticas públicas capazes de solucionar aqueles problemas que o povo diz que sofre. Daí a importância das autarquias. Portanto, quando nós dizemos que é importante que se institucionalizem as autarquias, as pessoas só estão a pensar no poder. Não é só uma questão do poder, mas é sobretudo uma boa forma de resolver os problemas das populações. Dizem que a nova divisão político-administrativa é que vai resolver, que vai trazer a proximidade do Estado em relação às populações. Sim, o governo diz isso mesmo. Diz que... Quem conhece o terreno sabe que isso ainda vai levar muito tempo. Porque nesta divisão há pessoas que vão ficar a centenas e centenas de quilómetros da sede.
Mas o governo diz que a ideia, na verdade, é aproximar. A ideia é aproximar, mas por que não se criaram primeiro estas estruturas que vão aproximar? Porque agora está-se a dividir as províncias, mas as estruturas ainda não estão lá próximo das populações. Portanto, ainda não é um dado adquirido. As autarquias são exatamente esta proximidade das populações. Porque, em vez de, a partir da cidade alta, se pensarem nos problemas do meu Mochico, por que o município não se ocupa disso? É uma circunscrição mais pequena. Quem governa tem a possibilidade de dominar os problemas de cada bairro, porque a extensão territorial não é muito grande. Trabalha diretamente com os cidadãos. Conhece os problemas das pessoas diretamente. E isto permite estabelecer prioridades e, com os meios existentes, resolver pontualmente. E mais, é que o autarca, eleito pelo povo, tem de prestar contas ao povo. Portanto, é algo que não vê atualmente. Não existe prestação de contas. Claro que não há prestação de contas. Cada um presta contas a quem o nomeou. Não é? E o povo, nisso tudo, tem opinião nenhuma. Mas o autarca é eleito pelo povo. E quem é eleito tem a tendência, aliás, é o dever, de prestar contas aos seus eleitores. Para além de que o autarca, quem é eleito, não quer sair com uma ficha suja, não é? Não quer sair com uma ficha suja, então vai se empenhar para deixar obras. Vai empenhar-se para deixar obras. E isso faz com que o interesse de quem governa e quer governar bem e o interesse do governado, que também quer ser bem governado, se encontrem. Há aí uma parceria que se conjuga e existe desenvolvimento. Mas as autarquias não são uma varinha mágica. Nada é mágico na vida. Nem mesmo nas nossas vidas pessoais. Nas nossas vidas como indivíduos, nada é mágico. Tudo exige trabalho, empenho. Tudo exige inteligência. Mas também tudo exige cooperação. Não é? Eu quero que a minha vida melhore, tenho de cooperar com os outros. Isso é óbvio. As autarquias são uma boa maneira de diminuir esta distância entre os governantes e os governados. E mais, as autarquias são uma boa maneira também de garantir os direitos dos governados para que os governantes não abusem do poder. Porque os governantes têm muito poder. Os governantes têm muito poder e abusam deste poder. As autarquias são uma boa maneira de proteger os governados em relação ao poder dos governantes. E em toda a parte onde a autarquia está provado cientificamente, funciona. Ninguém quer sair corrido pelo povo. Então vai se empenhar e vai fazer um esforço para cooperar com os governados e melhorar a situação dos governados. Agora, não sei, portanto, a situação socioeconómica no país é esta. Eu não preciso de dizer muito, mas porque as pessoas vivem esta situação no dia a dia, não sou eu que vou dizer aquilo que é a situação deles. Quem passa fome sabe que passa fome e não sou eu que lhe vou dizer que passa fome, não é? Quem sofre sabe que sofre, não sou eu que vou dizer, mas importa que nós políticos tenhamos esta sensibilidade de nos abeirarmos dessas pessoas que sofrem, conversar com elas e ouvir a opinião delas, porque muitas vezes as soluções estão lá e nós pensamos que a solução é acadêmica, ou que está no gabinete, na escrivaninha. Não é nada disso. Muitas vezes a solução está lá e nós não queremos ir lá ouvir aquele cidadão comum porque achamos que ele não estudou como nós e, portanto, não tem opinião a dizer. A UNITA preza este contato permanente com o povo e a auscultação
das opiniões e das aspirações do povo, para que em conjunto se encontrem soluções para os problemas que afetam as populações. Já no fim da nossa conversa, temos apenas 3 minutos. É uma pergunta que eu vou colocar, mesmo já para finalizar. A UNITA, e espero que entenda bem a palavra gaba-se de ter ganho as eleições em algumas províncias, em Luanda, Zaire, Cabinda. Nas próximas eleições, certamente que o partido já se está a preparar para o próximo pleito. Qual é o próximo desafio? E faço-lhe essa pergunta enquanto dirigente política do maior partido na oposição. Bom, diz bem que a UNITA gaba-se. Bom, não é uma questão de se gabar, é uma realidade que deve ser dita ao com as devidas aspas. Eu coloquei aspas no gabar-se. Sim, eu entendo. Eu entendo. Nós dizemos isso porque, na verdade, a UNITA não ganhou só nessas províncias, ganhou muito mais. Mas falamos dessas províncias porque foi nelas em que não foi possível escamotear a verdade. Noutras, a coisa ficou meio abafada, enfim. Então, agora, a UNITA continua empenhada no trabalho de mobilização dos eleitores e na mobilização das vontades para a mudança. Portanto, nós... A mudança será desta vez? Sim. O que é que lhe dá tanta garantia de que será desta vez? Não sei se falamos de mudança ou de alternância. Pronto, é especialista em ciência política, saberá melhor qual é o termo. A alternância para a mudança. Pois. Será dessa vez. O que nos faz crer isso é porque nós temos razão. Nós empenhamos-nos em defender os interesses daqueles que realmente sofrem. E esses que sofrem querem a mudança, querem a alternância. E tal como demonstraram em 2022, eles próprios vão se mobilizar melhor, mais e melhor, para que esta alternância aconteça, porque as pessoas querem mesmo que isso mude. E não é só a UNITA quer realmente assumir o poder, mas o povo está cansado e quer esta mudança. Portanto, nós queremos corresponder a este anseio, a esta aspiração do povo, e temos estado a trabalhar. E vemos da forma como o povo se manifesta, porque... depois das eleições de agosto de 2022, as pessoas interrogaram-se o que foi feito do nosso povo, do nosso voto. Portanto, eu tenho certeza de que estamos no caminho certo. E eu sei que o povo quer mudar a sua própria condição. Então, a mudança, a alternância vai acontecer, sim. Deputada Arlete Chimbinda, nós agradecemos por esta disponibilidade, por ter estado aqui no Essencial Entrevista. Vamos esperar contar consigo em próximas oportunidades. Muito obrigada. Eu é que agradeço pelo convite que me foi formulado neste mês da mulher. Agradeço também pela vossa simpatia e pela maneira que escolheram de homenagear as mulheres. Espero que este espírito se conjugue com os esforços de toda a sociedade e continuem a informar este povo que precisa de conhecer a verdade daquilo que se passa noutras áreas do país e que muitas vezes não passa em determinados órgãos da comunicação social. Portanto, eu agradeço também por esta oportunidade que me deram de poder exprimir as minhas opiniões em relação a determinados aspectos da nossa vida. Nós, mais uma vez, é que agradecemos. Assim, ouvindo também, vai o nosso muito obrigado por ter estado aí desse lado. Já sabe, pode voltar a acompanhar este programa a qualquer altura nas redes sociais, no Facebook e no YouTube, ou na quarta-feira, a partir das 9 horas, aqui na sua De Palavra 96.1. Helder de Oliveira, Nilton Ventura, Mário Mujetes trabalharam para si e Julieta Ribeiro. Nós voltamos na próxima oportunidade.
Essencial Entrevista com Edmo Pimentel.